Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, né? Vamos lá. Os Estados Unidos ali, logo depois da independência, ele foi se configurando politicamente, né, entre o Partido Republicano, que é um partido de tendência mais conservadora e que centraliza o poder nas mãos de Washington, né, do governo da capital dos Estados Unidos, e o Partido Democrata, que é um partido de tendência mais progressista e que apostava na descentralização do poder, dando mais autonomia a cada estado. O Washington, né, que foi o general que chefiou a independência dos Estados Unidos, né, ele começou a obra de reconstrução do país que foi abalado pelos anos da guerra contra os ingleses. Essa reconstrução do país e a entrada dos Estados Unidos no mercado internacional de comércio e indústria foi possível graças à captação da mão de obra de milhares na verdade milhões de imigrantes europeus, tá? Principalmente ingleses, alemães, escoceses, poloneses, judeus de várias partes da Europa, né? E com isso aumentou a procura por terras férteis. E os Estados Unidos, que era totalmente concentrado ali na costa leste, né, as 13 colônias, foi se expandindo para o oeste, né? Por isso que veio a ideia, né, da marcha para o oeste. O velho oeste que a gente vê nos filmes, né, o far oeste, né, o oeste distante, na verdade é o meio dos Estados Unidos, tá? Era esse processo de saída ali da costa leste em direção ao oeste. Também por causa da ideia do Destino Manifesto. Qual que era essa ideia? Que Deus havia escolhido os americanos, né, dos Estados Unidos, como a nação que iria dominar o mundo, né, como um novo povo de Israel, e que seria o destino manifesto eles ocuparem todo o território da América do Norte. Pois é, né, misturaram aí ações políticas imperialistas com religião cristã. Então também tinha como fator de contribuição para isso a lei de povoamento. Essa lei de povoamento dava lotes de terra para os americanos por apenas $10. Assim, $10 naquela época eram muito mais do que era hoje, tá? As pessoas trabalhavam e ganhavam $1 por mês, mas ainda assim era barato, né? Então muita gente chegou até a ver isso como uma espécie de reforma agrária. Então, de carroça, de cavalo, a pé, as pessoas foram seguindo ali os rios Mississippi e Missouri, né, chamados de pioneiros, e foram chegando nas No Man's Land, terras de ninguém. Ninguém? E os índios? Na verdade não é a terra de ninguém, é a terra dos índios, mas como os índios, muitos dos americanos, os ingleses e europeus não consideravam os índios como gente, né, então ali era considerado terra de ninguém, né, uma vergonha. Continuando, então as terras foram sendo conquistadas até chegar no atual território dos Estados Unidos, né? Algumas foram conquistadas mediante compra, como foi o caso da Flórida, comprado da Espanha, do Alasca, comprado da Dinamarca, e a Louisiana, comprado da França, e teve outros territórios por meio da guerra, né? Por exemplo, os Estados Unidos fizeram uma guerra contra o México e mais da metade do território mexicano foi tomado pelos Estados Unidos. Por isso que muita coisa ali do sul e do oeste dos Estados Unidos, extremo oeste agora, tem nomes em espanhol, em castelhano, como por exemplo Los Angeles, São Francisco, Texas, né, que vem de Texas, telhas, né, em espanhol, a própria Flórida, né? E muitos outros nomes, San Diego, né? A Califórnia, os nomes em espanhol das localidades estão em profusão, porque eram terras mexicanas, né? Os mexicanos foram roubados pelos norte-americanos.
E agora muitos norte-americanos ficam dizendo que não querem os mexicanos lá, sendo que na verdade o território de boa parte do que hoje é Estados Unidos pertencia ao povo mexicano. Continuando, né? Em 1850 se descobriu ouro na Califórnia, né? E aí muito mais gente foi indo para o oeste. Isso acelerou muito o desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Foram criadas ferrovias. Já viram que o filme de faroeste sempre tem trem? Né? Aquelas cenas clássicas de o bandido correndo atrás do mocinho em cima do trem. Então é por isso, né? Porque o trem era visto como o grande símbolo de progresso ali do século XIX, né? Agora o sul, costa leste, sul dos Estados Unidos, continuava um modelo parecido com o do Brasil. Plantation, né, que é aquele tripé, monocultura para exportação, latifúndio, que são terras gigantes, e mão de obra escravizada, né? Mesmo sistema português, sistema que havia no Brasil, né? Eles produziam anil, fumo e algodão para exportação. Era um povo com uma mentalidade totalmente diferente dos outros estados dos Estados Unidos, né? O sul era como o Brasil, eles queriam ser ricos, ostentar a riqueza, ter títulos de nobreza, comprar roupas e móveis da Europa, né? E preferiram entrar numa guerra contra os estados do norte do que abolir o trabalho escravizado, né? Então eles pretendiam que a escravidão fosse incorporada nos novos territórios, né, a leste dos Estados Unidos. E aí foi criando uma divergência. Os estados originais do norte dos Estados Unidos eram contra o trabalho escravizado e os estados do sul eram a favor do trabalho escravizado. E aí o que vai acontecer? 7 estados sulistas, né, liderados pela Carolina do Sul, se separaram dos Estados Unidos e fundaram os Estados Confederados da América. Eles têm uma bandeira, né? Vocês veem ainda alguns idiotas de banda de rock usando. É uma bandeira com as cores americanas, né? O branco, o azul e o vermelho. A bandeira é vermelha com um X azul no meio e estrelas de um lado, brancas de um lado ao outro, né? E eles fizeram uma guerra para manter a escravidão, né? Os nortistas, eles não aceitaram a separação e pegaram em guerras, uma guerra muito violenta que chegou a ter 600 mil mortos, né? O Abraham Lincoln, ele disse: a escravidão deve morrer para o país viver, né? No início, as tropas dos sulistas foram vencendo, mas as tropas do norte, com o passar do tempo, né, começaram a virar o jogo, principalmente por quê? Porque nos estados do norte foi declarada a abolição da escravidão. Então todos os escravizados que conseguiam fugiam do sul e iam para o norte e lutavam também pelas tropas do norte, né? Lutavam com bravura contra a escravidão, né? Então os sulistas acabaram sendo derrotados, só que não deixaram barato. Por quê? Porque tinha um fanático chamado John Wilkes Booth, né? Que ele fez? Ele aproveitou que o Lincoln estava num teatro assistindo uma peça e ele deu um tiro na nuca, né? O primeiro de alguns presidentes, se eu não me engano, não tenho certeza, não pesquisei isso, se eu não me engano foram 7 presidentes dos Estados Unidos que foram assassinados, né? Eu lembro do Lincoln, eu lembro do Kennedy. Os outros eu não lembro, mas se eu não me engano foram 7, eu não pesquisei, a gente pode pesquisar isso depois, né? E ficou assim, o sul é a parte dos Estados Unidos que ainda tem mais negros, por causa da configuração histórica do local, né? Foi para onde os escravizados da África foram, então o sul ele tem uma tendência negra. É a parte mais pobre dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque é o mesmo tipo de colonização que o Brasil gerou, o mesmo tipo de sociedade desigual. Lógico que lá acabou sendo corrigido isso, até porque a lei de cotas surgiu nos Estados Unidos para corrigir essas distorções sociais, né? Mas o Sul ele é mais pobre em relação aos estados do Norte. Por quê? Porque teve um processo histórico muito parecido com o que nós tivemos aqui no Brasil, né? E lá no Sul também, por exemplo, existe a Ku Klux Klan, aqueles idiotas que se vestem de roupa branca e saem nas ruas para espancar
e matar os negros, né? Começou como uma brincadeira idiota de se fantasiar de fantasma para assustar os negros e acabou virando uma organização terrorista que busca o extermínio dos negros, ou pelo menos expulsá-los dos Estados Unidos. Ela foi declarada ilegal várias vezes, mas ela ressurge com outros nomes, né? Porque idiota é mato. Idiota no mundo não falta não, sobra, né? Continuando. Então, acabou essa guerra civil, os Estados Unidos, correu atrás de acelerar a sua industrialização, né? Como foi imigrante europeu para lá em peso, então a mão de obra era barata. Então, os Estados Unidos investiram muito em estrutura como produção de petróleo, produção de energia elétrica, né? Mecanizou a sua agricultura, construiu estrada de ferro que ia de uma parte a outra do país, né? O país também tinha recursos naturais que lhe trazia riqueza, né? Nós vimos o ouro, mas tinha também petróleo, chumbo, ferro, né? Até um professor de geografia amigo meu já contou que os Estados Unidos entram em todas essas guerras de petróleo, pelo petróleo, né, ao redor do mundo, né? Arrumou encrenca com os países árabes, ameaça arrumar encrenca com a Venezuela. Aí as pessoas têm a impressão que os Estados Unidos não têm petróleo. Os Estados Unidos têm petróleo sim, e muito. Só que o que eles querem? Eles querem controlar todo o estoque de petróleo do mundo, para na hora que acabar todo o estoque de petróleo do mundo e só tiver petróleo nos Estados Unidos, que o petróleo é um recurso mineral não renovável, vai estar tudo na mão dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos obrigarão todo o planeta a se submeter a eles, né? Como se já não fizessem, né? Mas enfim, então como houve essa industrialização, todo início de industrialização no mundo foi como no comecinho da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Muita injustiça contra os trabalhadores, né? Subemprego, jornadas de 14, 18, 20 horas de trabalho, né? Um absurdo. Então, óbvio, isso gerou também protestos dos trabalhadores, acabou acontecendo muitas revoltas trabalhistas, né? Tanto que o dia 1º de maio foi um dia que a polícia espancou os trabalhadores, e foi esse dia, 1º de maio, considerado o Dia Internacional do Trabalhador, né? E foi lá nos Estados Unidos que começou, né? Então, no final da década de 1870, ali no século XIX, foram surgindo os grandes grupos monopolistas e a gigantesca acumulação de capital, né? As grandes fortunas com as famílias Rockefeller, né, do petróleo, os Morgan, dos bancos, o Swift, do setor de carnes, Swift, essa carne Swift que a gente conhece, né? Então, como eles dominavam o mercado, eles impunham o preço que eles queriam, né? Não são os americanos que defendem o liberalismo? Então, defendem o liberalismo, mas essas empresas que detinham o poder, né, e dominavam algum determinado setor, né, eles controlavam preços, controlavam prazos de entrega. Como eles controlavam o mercado, eles subiam os preços quando eles queriam, né? Era um capitalismo monopolista, né? De um país que sempre se disse liberal, né? E também os grandes capitalistas, eles financiavam, isso é legal nos Estados Unidos até hoje, é declarado, eles financiam campanhas tanto do Partido Democrata quanto do Partido Conservador. Pois é. Bom, intervencionismo. Do final do século XIX, começo do XX, Estados Unidos, né, enquanto país, determinou, nós vamos dominar o mundo. Houve um projeto para isso. Tá? Se há algo que a gente tem que louvar dos caras é que eles tiveram um projeto para chegar onde chegaram. Né? Usaram trabalho sujo para isso? Quem nunca? Eu nunca, por isso que eu sou um cara humilde, né? Mas sou humilde, porém limpinho, graças a Deus. Né? Bom, no campo das ideias, todo presidente americano, quando ele entra, ele digita lá, redige a sua doutrina, a doutrina Monroe, do presidente Monroe, né, que era América para os americanos. O que era isso? Ele dizia, olha, nós somos americanos, assim como todos os outros, como os mexicanos, como os brasileiros, como os argentinos, como os uruguaios, né, nós formamos a América. Então nós queremos uma América para os americanos. O que ele queria dizer com isso? Que era uma América sem a influência dos europeus, né? Porque afinal, os europeus tinham grande influência aqui porque foram os europeus que colonizaram a América, né? Então ele queria, na verdade, afastar
a presença europeia, o domínio europeu, principalmente inglês. Isso não quer dizer que ele queria que toda a América fosse unida. Então tinha gente que satirizava a América para os americanos do norte. Tinha também a do Destino Manifesto, que eu já falei, os americanos destinados por Deus a dominar o mundo, né? E aí vão chegando mais e mais teorias, né? Vem aí com o outro presidente, né, o Roosevelt, vem a ideia do Big Stick. Big Stick quer dizer grande porrete, né, que ele dizia, fale baixo e use o grande porrete nas relações com os países latino-americanos. O que é isso? Fale baixo, meu filho, vende tudo para os Estados Unidos quase de graça. Aí o outro país latino-americano fala, não vou vender quase tudo de graça. Intervenção. Porrada. Intervenção militar. Né? Fale suavemente, mas com um porrete na mão. Ou seja, negocia numa boa com os países latino-americanos. Se os países latino-americanos oferecerem resistência, pau neles. Né? Literalmente. E um exemplo disso é o Panamá. O Panamá era parte da Colômbia. Os Estados Unidos queriam cortar a América no meio, porque o continente é gigante. Quando eles queriam fazer uma transação de um navio, o navio está lá na costa leste, vai ter que ir para a costa oeste. Eles tinham que ir lá embaixo, no Estreito de Magalhães, bem no sul, quase no Polo Sul, passando ali Argentina e Chile, e aí subir tudo de volta para ir lá na costa oeste. Né? Então, se cortasse artificialmente a América no meio, ali na América Central, ia dar certo ali. Uma parte da Colômbia que era bem estreitinha foi chamada de Panamá. Os americanos apoiaram uma rebelião lá e o Panamá se tornou independente da Colômbia. Né? Só que aí, como os Estados Unidos ajudaram, né, em 1903 que surgiu a República do Panamá, né, os Estados Unidos teriam direitos sobre o canal do Panamá, né, por um século. E aí, né, os Estados Unidos ficaram meio que enrolando isso, só que em 1970 o governo do Panamá conseguiu que os Estados Unidos se comprometessem a realmente entregar esse canal de volta para eles um dia, e em dezembro de 99 os Estados Unidos entregaram, né, o controle do canal do Panamá para os panamenhos. Por quê? Porque é interessante não só para os Estados Unidos atravessar por esse canal, né, que cortava a América no meio. É interessante para qualquer país que quisesse. Então, quando ele passava por ali, ele tinha que pagar taxas, né, pedágio. Paga pedágio para passar pelo canal. O pedágio era uma forma do Panamá ganhar dinheiro e os Estados Unidos tinham que fazer isso antes, né, sem fazer muita coisa, só permitindo a passagem. Né? E outra coisa que os Estados Unidos usou paralelamente ao Big Stick foi a diplomacia do dólar. O que é isso? Dá uma agradinha para aquele político ali da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, né? Dá um dinheirinho para esses caras ajudarem os americanos, dá um presentinho para eles serem simpáticos aos Estados Unidos, né? É isso. Isso é de um tempo que os políticos brasileiros ainda ganhavam alguma coisa. Hoje os políticos brasileiros são capazes dos americanos de graça. Beleza, galera? A gente continua na próxima semana. Uou!